Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do nosso podcast Educação Começa em Casa, um podcast criado pela Ida Educação, em que conversamos sobre os desafios e os caminhos da educação parental nos dias atuais. Eu me chamo Maria Luísa Silva e hoje nós vamos conversar sobre um dos nossos livros da coleção Caminhos, a nossa coleção socioemocional. O livro é o Galerinha Cult e seus caminhos para compreender a generosidade e a compaixão, escrito por Fernanda Santos e Érica Roxo. Esse livrinho vai trazer 4 historinhas infantis em que é trabalhado diversidade, desapego, cuidado e empatia. E para conversar sobre esse livro hoje, nada melhor do que o idealizador desse projeto, Fábio Benites. Tudo bem, Fábio? Oi, Malu. Oi, pessoal. Vamos falar bastante hoje sobre a importância da gente ensinar generosidade para os nossos filhos e filhas. Isso. Inclusive, já aproveitando esse gancho, o ensinar, ele pode ter 2 maneiras, né? Uma coisa é falar sobre a generosidade e ter empatia com o próximo, e a outra coisa é demonstrar isso, né? Exemplificar com atitudes essas generosidades que a gente pode aplicar no dia a dia, né? Qual que você acha que seria um dos caminhos, para além de falar sobre generosidade, aplicar ela mesma e exemplificar para as crianças? Um erro comum que a gente vê em pais e mães é ignorar o poder da educação, né? Então tem dois elementos que influenciam nos nossos comportamentos, né? Um é o DNA. Então a gente nasce, no nosso tema hoje de generosidade, a gente nasce mais propenso a ser generoso ou menos propenso a ser generoso, né? Isso é o DNA, nasce com a gente. Se a gente botar 2 crianças diferentes no mesmo ambiente, sobre, né, a influência dos mesmos incentivos, elas vão se comportar de formas diferentes porque elas têm exatamente essa naturalidade diferente. Outra coisa, mas a outra forma da gente impactar o comportamento, a atitude, é através da educação. Então, pais e mães, né, assim, que não conseguem manipular o DNA, todas elas, tem que gastar sua energia, né, investir suas forças aonde? Na educação, né? E a gente tem que valorizar muito essa capacidade, né? A capacidade da gente educar, da gente criar comportamentos. Eu vejo alguns pais e mães que falam assim: nossa, mas o meu filho não é igual ao seu, meu filho ele é levado, ele é difícil, é mal criado, ou ele, enfim, briga com os outros, é briguento e tal. Enfim, não estou aqui dizendo que uma característica ou outra é ruim e outra é certa, só estou dizendo que são diferentes, né? Mas não percebem que é através da educação que a gente constrói esses comportamentos, né? E aí a melhor forma de fazer isso, né, assim, a forma mais eficaz, talvez a única forma de fazer isso, é exatamente, né, criar um mundo ao redor dela em que aquela habilidade, aquele comportamento, ele é lugar comum. No caso da generosidade, que é o nosso exemplo hoje, né, se a gente cria os nossos filhos em um ambiente em que as pessoas são generosas, em que as pessoas são cuidadosas umas com as outras, né? Ela vai entender que aquilo é uma realidade, que aquilo a sociedade funciona daquele jeito, e por isso ela tem que se comportar da mesma forma, né? E aí você falou do exemplo, né? Quando a gente fala de exemplo, também a gente tem que ter muito cuidado, né? Que é assim, eu dou exemplo, né? Eu fui generoso naquele dia, né? Mas criar um exemplo, criar um ambiente, que converse, que ensine para a criança, não é um dia, é todos os dias, né? Então a gente tem que buscar sempre ser muito coerente com aquilo. Então às vezes a gente fala aqui da importância do autoconhecimento do pai e da mãe, né? E aí, se você é uma pessoa, né, que não é empática, não é generosa por definição, não é fazendo isso um dia que vai dar certo, tá? Então você tem que estar atento a isso, né? E também, se você quer esse caminho, né, se educar, buscar esse autoconhecimento, se educar para poder educar o seu filho e sua filha naquela direção, naquele caminho. Então, o exemplo é a única forma de educar, e esse exemplo ele tem que ser coerente o tempo todo. Quando a gente é coerente o tempo todo, a gente vai ajudando aquela criança, né, a cristalizar, a ficar meio que dogmático mesmo, aquele comportamento, aquilo virar uma regra para ela. E a generosidade, com a generosidade é a mesma coisa. Sim. Você até me lembrou que às vezes na internet circula aquelas propagandas em que colocam crianças com alguns dilemas morais, né? Algumas frases acabam preconceituosas, né? E para ver qual vai ser a reação da criança. E muitas das vezes a criança mesmo
não tem a maldade de enxergar daquela forma, né? Então isso mostra muito como a gente mostra o mundo para aquela criança e para aquele... Total, então assim, ela carrega dentro dela, né, o DNA, a propensão, mas assim, essa propensão, ela vai ser diferente no contexto social, né? Então tem uma baita influência como as outras pessoas se comportam e tal. Dentro dela ela vai ter um DNA mais ou menos intenso, mais ou menos briguento, mais ou menos generoso, né? Sim. Não é sim ou não também. Sim. Isso é um outro É ser humano, né? É um outro erro muito comum, né? Assim, das pessoas de uma forma geral, né? Julgarem, né? De forma limitada, porque é simples, porque é mais fácil, né? Diz assim, aquela pessoa ali, ela é não generosa, ou aquela pessoa é generosa. Então, assim, o sim ou não é muito fácil. E a gente já falou sobre isso aqui, que a inteligência tem a ver com complexidade. Tem a ver com aceitar variáveis que você não controla, né? Então, assim, a pessoa não é ou não, sim ou não generosa. Ela é, às vezes, generosa, às vezes não é generosa. Como é que ela tira de dentro dela essa atitude? O que faz ela tirar a atitude de dentro dela? Então, uma coisa que a gente fala muito aqui é de criar crianças íntegras, né? Íntegra no sentido de, ainda que ela tenha, né, inserções, né, inputs que convidem ela a não ser generosa, mas a integridade dela é tão forte que ela consegue se manter fiel àquele princípio, independente dos inputs. Então, acho que uma das maiores características de uma pessoa, né, bem-sucedida é exatamente a integridade, né, a capacidade de tomar decisões corretas, baseadas em princípios, independente dos inputs. Independente talvez seja forte, não? Ou que resista a maior quantidade de inputs o possível, né? A integridade, a gente é ser humano, né? Então, assim, a gente tem o nosso limite também. Sim. Né? Precisa entender isso, né? Agora, quanto maior for o limite dela, quanto mais ela tolerar inputs convidativos, né? Perniciosos, vamos dizer assim, melhor, né? Melhor, mais firme ela vai ser e mais sucesso ela vai ter. Sim, e hoje em dia a gente acaba tendo que lidar muito com essa pressão pelo desempenho, pelas conquistas individuais e como estimular esse desenvolvimento da sensibilidade do olhar para o outro nessas crianças que acabam tendo que lidar sempre com essa imagem na internet, com essa comparação, com essas conquistas individuais que são muito cobradas. Isso é realmente muito complicado, né? A gente vive numa sociedade hoje de extremos, né? Então, assim, a gente, lá na década de 80, 90, a gente sempre faz esse paralelo, né? Então, você tinha a competição e na escola você tinha a Olimpíada Esportiva e na sala de aula você tinha uma competição por nota, né? Muitas vezes, eu vivi bastante isso, né? E uma competição que era tão extrema que às vezes, né, que você tinha inveja, né? Inveja do outro que conquistou aquele resultado ou não, né? Como é que a gente lida com inveja? A gente lida com inveja com normalidade. Então é uma emoção, né? É um sentimento humano. Então a gente tem essa construção, todos nós temos inveja, né? E a educação tem a ver com tratar essa inveja, né? E hoje em dia a gente tem muito oposto, que é, não pode ter competição, porque as crianças não podem se frustrar, então é medalha para todo mundo, né? E isso também não resolve, né? A gente não vai lidar, né, com a inveja, eliminando a inveja. A gente vai lidar com inveja e com generosidade falando sobre isso, proporcionando experiências em que ele vai sentir aquilo. E aí, a partir do sentimento, a gente fala assim, poxa, hoje foi o momento do seu amiguinho. Amanhã pode ser o seu. E para ser o seu, você precisa trabalhar para isso. Talvez o seu amiguinho tenha trabalhado mais que você, né? Sem querer comparar, né? Talvez. Mas, de qualquer forma, qual é o caminho de sucesso para chegar naquela medalha, né? Não é não fazendo nada, dar medalha para todo mundo, né? Mas é se esforçar para isso, né? E talvez também, né, medalha em matemática não seja sua praia, né? Você tem que ir bem em matemática. Mas olha só a sua qualidade aqui, olha como aí chama atenção para, olha como você é bom nisso aqui, né? Aqui você tira medalha nisso aqui também, né? Você quer tirar medalha em matemática? Se esforce. Aqui, vamos continuar esforçando, mas cada pessoa é uma. Hoje é o dia do amiguinho. Então, assim, a gente mostrar que hoje não é o seu dia, né? A gente fala bastante sobre isso aqui também, né? Sobre o quanto as famílias erram de dizer que a criança é especial, e se ela é especial, todo dia é o dia dela, né? E a gente tem que criar elas entendendo que, assim, nem todo dia é o dia dela, né? Hoje em dia
da sua irmã, hoje é dia do seu irmão, hoje é dia do seu colega, hoje é dia da mamãe, hoje é dia do papai, né? Então, assim, ela entendendo que tem a vez dela e tem também os momentos em que não é a vez dela. Sim. Você até me lembrou que na minha época de colégio tinha-se turmas A e B, e se tinha uma rivalidade entre essas turmas muito comuns, né? Porque tinha a questão das notas de cada turma, dos alunos que iam compor essa turma, e o quanto isso também acaba estimulando algo que não é nada empático, né? Vai estimulando o que você falou, exatamente isso. Sim. Essa inveja e essas questões, né? Só que aí também entra numa outra questão. A gente quer muito estimular que as crianças sejam empáticas e solidárias. Só que também a que a criança consiga entender limites, que ela coloque limites. Como equilibrar essa dinâmica? Assim, na minha casa, por exemplo, eu tenho 3, né? E cada um, eu entendo, né? Vou falar dos 2 mais velhos, né? Que já tem, né, um nível de vivência em que a questão da generosidade, da inveja, da competição, ela é trabalhada, né? Então, assim, eu tenho um que é muito mais generoso do que egoísta. A ponto de eu achar que ele está sendo generoso demais. Então eu preciso ir lá e colocar umas pílulazinhas de egoísmo nele. É sério, né? Para quê? Para que ele tenha uma vida equilibrada. Para que ele já é legal com as pessoas, já se preocupa, já olha para as pessoas, a dor das pessoas machuca ele. Sim. Tá? Mas ao mesmo tempo, assim, poxa, ele não pode ficar refém disso. Não é educativo, não é libertário ficar refém disso. Precisar que os outros elogiem ele. Então ele tem que ter uma vida mais autônoma, né? E, de certa forma, mais egoísta também. A gente tem que falar essa palavra sem tabu aqui, né? A vida, o sucesso da vida é o equilíbrio, né? Então eu fico, né, desafiando ele a pensar um pouco mais nele do que em outras pessoas, em outras situações, tá? Enquanto que o outro e é muito engraçado isso desde pequeno, que é o DNA, né? Que assim, eles foram criados no mesmo ambiente, mas cada um tem um comportamento diferente. O outro já é um pouco mais assertivo, já sabe o que quer, já equilibra mais isso, e às vezes eu tenho que chamar a atenção para olhar para o outro, né? Então, assim, poxa, você sabe o que você quer, você luta, né? Você é voraz quando tem o seu interesse, isso é legal, a gente valoriza esse comportamento, mas também, cadê o equilíbrio de olhar para o outro? Então, às vezes tem que ir lá e colocar uma pílula, pô, já parou para prestar atenção nisso? Percebe isso? Não é a sua vez, é a vez do outro, é a hora de você servir, é a hora de você ajudar, né? Então, cada criança, cada adolescente tem, né, esse nível. A gente procura sempre, como educador, ter um equilíbrio aqui, né? Às vezes é um pouco mais generoso demais, e se preocupa um pouco em si, não é legal, e às vezes é o oposto, né? Então a gente procura um equilíbrio. Não, e isso também é um olhar individualizado nesse sentido, né? Assim, nós somos seres sociais, então a gente tem que viver em sociedade, e eu tenho essa convicção, né, de que assim, o caminho saudável para isso é exatamente o equilíbrio, né, entre o que é importante para a gente e o que é importante para o outro. Sim, tem até uma das historinhas fala sobre criatividade, e as crianças têm que fazer um desenho de como elas se veem, e cada uma se vê de uma forma diferente. Então também conversa bastante nisso. Uma outra questão que é uma demanda que a gente vem conversando bastante nos podcasts é os filhos saberem lidar com frustrações, e o quanto isso também vai colaborar nesse desenvolvimento empático da criança, né? Estimular de que não é, como você falou, não é o seu momento agora, né? Então pode se olhar no outro, né? Então, como lidar com isso, né? Com saber lidar com as frustrações e como isso pode provocar esse desenvolvimento empático positivo. A lição número 1 de educação parental aqui é: a frustração é normal, acontece, e a criança, o adolescente precisa experimentar. Então, assim, a gente não vai ficar, né, limitando sempre todas as frustrações. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é o olhar do educador, né, do pai, da mãe, do professor, professora, como é que ele está respondendo àquela frustração. É uma construção otimista, né? E aí, o que é uma construção otimista? Ela não é aquela que acredita em qualquer coisa, né? Quando a gente fala de otimismo aqui, em educação, não é um otimismo banalizado que a gente tem aí, de que a pessoa otimista ela acredita em que vai dar certo independente de qualquer coisa. Não. O otimismo é o pensamento construtivo, né? Então ela entende que aquela frustração é passageira e foi fruto de uma falha que ela precisa corrigir. Aquela frustração é natural porque ela precisa entender que
tem um momento de cada pessoa e tem um momento dela, então ela precisa lidar com aquela dor e ela vai sempre ter aquela dor. Ela sempre vai ter que esperar para atravessar o sinal fechar, então ela vai ter paciência para esperar uma dor que ela tem que lutar, tem aquela frustraçãozinha e ela vai lidar. Então, assim, qual é o tipo de frustração e como ela está lidando com aquela frustração? Está lidando de uma forma construtiva? E aí o educador, o terceiro passo é exatamente agir para que ela seja construtiva, né? Então, às vezes não, deixa lidar com a dor, deixa chorar, deixa um momento dela refletir sozinha também. O educador também tem que saber dar espaço, né, para que quem está aprendendo lide com aquilo por um tempo, faça suas próprias construções e depois avalia. A construção é uma construção que vai fazer ela caminhar ou não, né? E aí, dependendo dessa avaliação, aí tem essa correção, né, para que lide da melhor forma e que gere crescimento. Sim. Você chegou a comentar algumas vezes sobre o hábito de dar o exemplo, né? De trazer a atitude. Dentro de casa, os responsáveis, eles conseguem fazer isso como um hábito nesse sentido? Assim, o pai e mãe também é ser humano, também tem dificuldade, né? Então, tem coisas que são mais difíceis para mim, tem coisas que são mais difíceis para você, né? Então, o autoconhecimento é sempre a lição número 1, que é, cara, eu tenho muita dificuldade com isso, né? Então, requer dobro de atenção, né? Não é porque eu tenho dificuldade que... Deixa aparecer. Eu tenho dificuldade, então não vou fazer, né? Enfim, né? Eu tenho dificuldade de parar no sinal, então não vou parar no sinal, né? Enfim, tenho dificuldade com... Então, assim, o sucesso tem a ver com lidar com as dores, superar os desafios, né? Ter disciplina para isso, né? E tem essas questões pessoais, né, que a gente, né, tem que estar atento, né, de buscar sempre superar de alguma forma, né, e orientar os nossos filhos e filhas para seguir esse caminho também, né? Então a questão do exemplo é essencial. Obviamente, como ser humano, assim, se você não está num bom momento, não pode ser todo dia, se você não está num bom momento, não, você precisa de uma pausa. Ontem mesmo foi um dia difícil de decisões e tal, e chegou no final do dia, eu tinha que tomar uma decisão, eu falei, cara, eu não vou tomar. Eu falei assim, cara, não dá pra falar contigo sobre isso hoje, né? Vamos falar amanhã. Acordei hoje, com a cabeça mais tranquila, tomei decisão. E às vezes eu falo isso pros meus filhos também, né, assim, cara, não tá num bom momento, não dá pra gente falar sobre isso, vamos falar depois, pode falar amanhã, tá? E às vezes a gente marca momentos pra isso. Ontem, tipo, fizemos um esforço para que jantássemos todos juntos, porque era um momento importante para um dos meus filhos, né? Falar sobre alguma coisa e tal, aí colher o feedback, eu tinha que prestar bastante atenção, dar toda a atenção para ele no momento dele, né? E passar a orientação, né? Receber, né, o feedback dele e passar a informação, né? Enfim, então acho que tem que ter equilíbrio nisso aí também. E foi até legal, acho que é para os irmãos olhar e entender que era o momento desse irmão, né, que poderia futuramente ser o momento deles, né? Não, exatamente. Então a gente tem bastante isso, né? Assim, hoje é o momento de fulano, então você vai escolher onde a gente vai almoçar. Uma coisa boba, né? Vai escolher o lanche, né? E outro aprende a esperar, aprende o momento dele, né? Então tem que lidar com aquilo, né? Tem uns que lidam melhores com essas restrições do que outros, e a gente segue forçando, né? Eu lido pior com a restrição. Vamos continuar exercitando. O que a gente vai fazer? Né? Vamos continuar exercitando. Você só vai sofrer mais, né? Se você resistir a isso aqui, né? Sofrimento é a resistência à mudança, né? Resistência a determinada situação. Então você vai resistir, você vai sofrer mais. É isso. Mas é uma questão contínua, né? No projeto do Caminhos do Infantil, a gente traz muito também a participação dos responsáveis para além da escola. Então tem atividades para casa, atividades em sala de aula. Como que você acha que a escola e o educador eles podem estar em sintonia, né? Porque às vezes a gente ensina alguma coisa em sala de aula, chega em casa e é totalmente diferente. Então, como escola e responsáveis podem trabalhar juntos nesse desenvolvimento das habilidades Legal. das crianças? Vou responder a sua pergunta, né? Dando uma dica para os responsáveis, né? A estarem atentos aos valores da escola, né? Porque a questão dos princípios éticos, elas são importantes. E a escola, por definição, ela tem que promover mais uma educação universal, né? Eu vou defender essa tese aqui, tá? Vou sair de cima do muro.
Por quê? Porque a escola trabalha com muitos alunos, muitas famílias, né? Então, assim, é difícil você ter uma escola de pé que siga uma linha, né, ideológica específica, né, de uma forma, que eu quero dizer, rigorosa, sem diálogo, né, sem valores universais. Não estou aqui julgando se é certo ou errado. Só estou dizendo que, assim, financeiramente é difícil reunir uma quantidade de alunos, de famílias, tendo, né, uma linha dogmática específica, né? Mas se a escola consegue e atende, enfim, não me cabe aqui julgar. Tá? Quando vai para a sociedade é eclética, né? Milhares, milhões, bilhões de pessoas. Então, assim, como lidar com isso? Aí não tem jeito, aí são valores universais, né? Então a gente, como sociedade, está sempre buscando uma forma de conviver com essas diferenças. Então as famílias têm que estar atentas a isso, que é um erro comum também, né? A família tentar impor na escola, né, os seus valores pessoais, familiares. Eu sou uma pessoa que, assim, super defendo que dentro de casa, cara, o pai e mãe são ditadores no sentido de valores, né? O Estado não pode entrar dentro da casa da pessoa e dizer que o pai e a mãe tem que falar para os seus filhos. Tá? Acho que isso é um erro. E quando a gente entender isso, aceitar isso, a gente vai ter uma convivência melhor. Mas do lado de fora da casa, no ambiente público, né, aí a gente está sempre buscando, né, como lidar com as diferenças, né, de orientação política, religiosa, sexual, enfim, riqueza, né, étnica. Então, assim, cara, a gente tem que saber lidar com isso tudo. Né? E a escola que está ali no meio do caminho, de uma forma geral, né, tentando criar os jovens para esse mundo diverso, que exige, né, boa comunicação, né, bom entendimento, bom respeito ao próximo, nesse entendimento de cara, qual é o meu espaço, o espaço do outro, né? Então a escola está aqui, mas tem que absorver uma família que de repente é muito dogmática, né? Então a dica aqui para pais e mães assim, dentro da sua casa, né, é uma coisa, né, mas na escola tende a ser diferente e assim, você não tem como impor isso lá, porque é um universo que lida com N outras famílias. Então cabe pais e mães ter essa sabedoria, né, de saber defender o que acredita. Eu não estou aqui dizendo para pensar diferente, mas quando está na escola tem que ser um pouco mais universal. A gente chegou até a comentar em outros podcasts que a escola é a primeira introdução daquela criança na sociedade. Então é aprender a conviver. Totalmente. Em sociedade, nesse sentido. Totalmente. Eu queria falar de uma historinha que me pegou muito nesse livrinho, que foi do cuidado com a avó. E o estímulo desse cuidado com a família, desse cuidado com o outro, e de enxergar o próximo. Então foi uma coisa bem legal, assim, bem prazerosa. E a gente acaba falando muito da escola, mas esse cuidado também pode ser espelhado em casa, né? Próximo da realidade e da convivência da própria criança nesse sentido. Como que você visualiza essas experiências particulares, né, no sentido de que não é na escola, mas que também trabalham a generosidade e a compaixão? Sim. Assim, cuidado é um dos elementos essenciais na vida, né, assim. E o olhar, né, ele tem que ser treinado, né? Vou dar um outro exemplo aqui, que às vezes a gente está na rua e a gente vai atravessar, né? Eu vivia 30 anos atrás que era impossível um carro parar. Eu lembro até hoje, isso foi muito emblemático. Eu fui ao Chile em 2006, 2007, sei lá, alguma coisa assim, e eu fiquei encantado com o fato de, cara, você está numa calçada qualquer, não precisa ter, né? E você está esperando para atravessar o carro, a pessoa de carro vê que você está esperando, para, né, para você atravessar, né? Hoje a gente já vê isso aqui, até no Rio de Janeiro, que é um dos piores lugares para dirigir do planeta. Assim, eu vou em outras cidades, eu vou em São Paulo, assim, o trânsito é caótico. Mas, cara, como carioca, enfim, generalizando aqui, eu não conheço motorista genérico pior que o carioca, fazendo essa autocrítica aí. Mas hoje a gente já vê, né, carros parando para as pessoas atravessarem. Então, às vezes o carro não para e a pessoa que está dirigindo, o carro não é autônomo, é uma pessoa dirigindo ali, né, não para, não é porque ela não está nem aí para você, mas porque ela está desatenta. Ela não viu, ela está distraída. Eu mesmo sou uma pessoa que
dirijo meio que no automático com os meus pensamentos, eu estou distraído, então eu não vi a pessoa. Então não significa que ela está certa, mas a exigência, a habilidade que falta, a habilidade a ser desenvolvida é outra. E eu vejo isso muito nas crianças às vezes, né, que é a criança ela não é não generosa, né, ou egoísta, vamos dizer assim, pegando o oposto, porque ela é assim, né, porque ela quer ser assim. Às vezes é porque ela está desatenta, então ela não consegue olhar para outra pessoa. Quando ela olha, e a outra pessoa está aqui, e está precisando disso, poxa, e ela empatiza, e ela é legal, e ela é generosa, e ela é cuidadosa, né? Então, uma outra dica para os pais e mães em relação a comportamento de uma forma geral ao invés de fazer um julgamento rápido, ela é assim porque ela é egoísta. Não, ela é assim, mas o que está faltando ali, né? Será que é, de fato, né, se preocupar com o outro, ou é o olhar que ela é distraída? Dando só um exemplo simples aqui, né? E aí, poxa, não é um olhar, então vamos treinar o olhar, né? Vamos treinar o olhar, vamos conversar com ela e falar assim, poxa, ali tá vendo o caso da sua avó gostando de você, ela realmente vem aqui, ela passa a semana mais sozinha, vamos dar uma atenção para ela, e aí você convida, e aí às vezes a criança tá. Então, às vezes a gente tem que falar o óbvio, né? Então, já não tem que ter preguiça, né, ou julgar porque tá falando o óbvio, né? E aí a criança vai, e aí você vai exercitando a atenção, quem sabe na próxima vez ela já percebeu e já viu que se ela ficar desatenta, não vai dar atenção para a avó, e a avó vai ficar triste, e isso ela não quer, ela quer ser legal com a avó, então já vai estar mais atento. Então a gente tem que perceber o que falta ali para que a empatia aconteça, o que falta para a generosidade acontecer, né? É o egoísmo nato mesmo, ou é uma desatenção, é uma falta de entendimento, né? Então a gente não nasce entendendo a dor de todo mundo. A educação é para isso também. Então converse com seu filho sobre isso, né? Mostra um outro perfil social, um outro perfil mental, né, emocional, e aí isso vai aumentando o conhecimento dela sobre tudo, e ela tende a ser mais generosa. Sim, até nós mesmos estamos sempre aprendendo, né? Imagina as crianças que estão... Exatamente. Então, assim, pais e mães devem trabalhar isso sem preguiça mesmo, né? E com o máximo de respeito. Tá faltando alguma coisa, vamos ver o que está faltando, né? Então, muitas vezes é o olhar, não é o fundamento, né? Então a generosidade está ali dentro, mas ela não conseguiu despertar para alguma coisa. Sim, e você estava falando da questão da educação de trânsito, né? Até me lembrou que isso também agora está previsto na BNCC, né? Todos esses temas transversais. Sim. Que a gente conversa bastante também, todos estão previstos na BNCC para estimular exatamente esse olhar mais empático, né, para a cultura. E não se estendendo muito, eu queria só saber uma outra pergunta desse mundo digital que nós estamos, né? Tudo é hiperconectado. Como lidar e ensinar a compaixão no mundo das redes sociais? Muito, muito legal. Assim, a rede social, a gente fala aqui de extremismo, né? E a rede social é ainda mais, né? Porque a gente tem quando a gente está aqui, no offline, está conversando, então, para eu colocar minha marca, eu tenho algumas falas, alguns comportamentos, algumas atitudes. No meio social, às vezes, é uma frase no comentário, né? É um botão para gente deixar a nossa marca, né? E a gente vive no mundo extremista, né? E hoje, né, o que é muito forte é a cultura do cancelamento, né? Em que, poxa, eu sou realmente um detrator da cultura do cancelamento. Vamos cancelar o cancelamento. Vamos cancelar o cancelamento. Então, eu vejo muitas vezes pessoas são julgadas de forma tão banal, e enquanto que, assim, o cara do diálogo é rico até em exemplos absurdos, né? Até exemplos absurdos. A gente vê, às vezes, as pessoas sendo canceladas por ideias. Ainda que você não concorde com ela, né? Vamos lembrar aqui uma máxima do iluminismo, né? Então, assim, a gente pode não concordar com uma ideia, mas a gente tem que lutar para que a pessoa possa expor aquela ideia, né? E concordar, ainda que seja coisa absurda, né? Então, assim, vejo realmente coisas, sim, que não são a cultura da violência, que não incentivam agressão, violência com o outro, né? Mas que às vezes só questionamento, né? Eu já vi pessoas que são canceladas que questionaram alguma coisa, e assim, cara, todo questionamento é rico, né? Onde tem que falar sobre aquilo.
Então, uma das dicas que eu deixo para pais e mães aqui é olhar o comportamento dos seus filhos e filhas nas redes sociais, né? Eu sou um defensor de que, assim, a internet em si, ela não é tão perniciosa como, de repente, a gente fala hoje, mas as redes sociais, sim. Então, eu sou na linha de que, assim, cara, a rede social só depois de muito... uma base de pensamento forte, né? Assim, alguns defendem depois de 16 anos, acho que é até uma boa régua. Mas tem crianças com 14, até 13 que têm uma maturidade para estar ali. E tem crianças com mais 16 que não têm, né? Então, prestar atenção na maturidade do seu filho e sua filha e prestar atenção nas respostas que ela dá mediante, né, ao estar acontecendo ali, né? Então, uma das coisas que é pseudo-consciente, né, é o cancelamento. Não, assim, o que ele disse aqui não pode, então vamos cancelar ele, né? E tá, mas por quê? O que ele disse? Chegou a debater. Então, assim, não é um processo conscientizador quando a gente deleta alguém, cancela alguém porque disse alguma coisa que a gente não concorda. Então, eu vejo até professores fazendo isso, né, sendo extremistas, né, em respostas e tal, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. E isso é uma coisa. E a dica que eu dou, né, tentando ser mais claro aqui, preste atenção no comportamento do seu filho e sua filha nas redes sociais se não está sendo muito extremista. Tá? E aí extremista é dos dois lados. Então, assim, às vezes pode estar também achando que tudo ali é muito fofo, é muito legal, aquele comportamento sem criticidade. E às vezes também está tendo uma postura violenta, né, de cancelamento e tal, sem entender, né? E a riqueza está sempre no diálogo. Perfeito. Aproveitando esse gancho, queria saber se você tem alguma dica de filme, série, que você gostaria de passar para os pais, até para os filhos, né? Para lidar melhor com essa generosidade e compaixão. Assim, a gente falou hoje de generosidade, né? E eu acho que generosidade lembra... Eu lembrei aqui um momento em que as pessoas estão naturalmente mais generosas, né? Que na época do Natal, né? Então, assim, as pessoas naquele dia, Feliz Natal, ficam super generosas, super bacanas e, cara, no dia seguinte volta tudo ao normal, né? Enfim, né? Seria legal se fosse Natal todo dia, nesse caso, né? Na nossa mente, né? E aí tem alguns filmes de Natal, né? Como, por exemplo, o Grinch, né? Eu acho que é um exemplo legal, né? De alguém de um ser, né? Que, enfim, foi excluído e luta para que os outros não sejam felizes, enfim, naquele momento especial, né? Especialmente naquele momento, né? E aí é uma história, né, assim, de inveja que vai sendo vencida pela generosidade dos outros, né? Pelo acolhimento, né? Então, acho que é uma história legal para a gente contar, para a gente ver junto. E para a gente falar sobre isso, né? Falar sobre generosidade, sobre exclusão, sobre, né, egoísmo, acho que é um exemplo legal. Não, perfeito. A gente acaba criando empatia pelo vídeo. Exatamente. Muito obrigada, Fábio, pela conversa. Acho que foi uma conversa bem enriquecedora e um tema super importante que trabalha tanto a habilidade socioemocional quanto a habilidade do século XXI nesse sentido, né? Então, acho que foi bem enriquecedor, já anotei várias coisas. E por hoje ficamos por aqui. Lembrando que o nosso podcast fica disponível no YouTube, então se você estiver nos assistindo por lá, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo e também é possível nos escutar através do Spotify e Deezer. Então segue lá nas nossas redes para ficar sempre com todas as novidades em dia, tá bom? Até o próximo episódio, então. Tchau, tchau.